Bom dia, barateiros de plantão. Aqui é a Josi para minha primeira resenha solo no Barato Literário. E para início, eu resolvi fazer a resenha de um livro que é baseado num conto de fadas. Hoje em dia tá em alta os filmes, livros baseados em contos de fada, por aí. O último que saiu foi Malévola, se eu não me engano. Parece que vai sair um da Cinderela em breve também, um filme. E o meu livro, ele é baseado num conto de fadas, mas não é um conto de fadas tão famoso assim. Ele é um conto dos irmãos Grimm, a respeito de alguns irmãos que são transformados em cisnes por uma mulher má. Aí, basicamente, o nome do livro é A Filha da Floresta, adaptado pela Juliette Marasier. A edição é da editora Butterfly, tá muito bonita, em tons de verde. Ela tem detalhes celtas, como vocês podem ver, vários desenhos, tem um mapa pra gente se situar na história, o que é importante porque eles viajam ao longo do livro. Tem a apresentação da autora, tem dica de como você pronuncia os nomes, porque são nomes bretãos, celtas, e eles têm uma pronúncia diferente da forma escrita. Tem os, basicamente, desenhinhos e tal. Tá muito bonita essa edição. Tem um marca-páginas também bonitinho, com o resumo do livro. E em alguns eventos literários eles até fizeram aquela pequena degustação, pequenos exemplares do livro. Foi muito legal a divulgação desse livro, desse material. Ele é uma trilogia. Eu não sei se os outros livros da trilogia têm ligação com contos de fada. Eu sei que esse primeiro é baseado nesse conto dos irmãos Grimm. Eu não sei se a continuação tem ligação com outros contos de fada. Eu comprei o volume 2, quando eu ler, descobrir, eu conto para vocês. Mas a respeito do volume 1. A Filha da Floresta conta a história da Sorca. A Sorca é uma menina, inicialmente na história, ela tem uns 5, 6 anos. Ela é a última filha de 6 irmãos. A mãe dela morreu no parto. E basicamente eles são os herdeiros do domínio da tribo dos Seven Waters. O pai deles é o chefe dessa tribo. Elas são 7 ilhas, um conjunto de 7 ilhas, na região céltica da Bretanha, da Irlanda, aquela região. E eles estão em constante conflito com as tribos locais, do pessoal da outra região, os pictos, os anglo-saxões e assim por diante. Dentro desse universo, Sorca e seus irmãos vivem protegidos na ilha. E ela é a única menina, mas ela não tem aquela educação da época que a menina tem que bordar, tem que cozinhar, tem que ser uma dama para conseguir um bom casamento e tudo mais. O pai dela educa ela para ela ter uma educação livre, para ela ser livre. Ela brinca com os irmãos, tudo. Tem um padre que mora na Seven Waters, que ele é muito legal, ele ensina os irmãos dela e ela a ler, escrever, as leis, as regras. O irmão dela mais velho tá quase, recrutado para ser um druida, porque eles, nestas 7 ilhas, o que impera é a antiga religião da deusa. Então, são os druidas celtas, os bardos, essa religião que manda. Basicamente é isso. Aí, um dia, os irmãos dela estão lá, crescendo, alegres, saudáveis. A Sorca tem alguns dons. Ela aprende a ser curandeira também. Ela ajuda nos partos, ajuda a curar os doentes. E conforme ela vai crescendo, ela é cada vez mais amada pelo povo local. Quando eles estão na pré-adolescência, o pai deles sai numa missão. Lá, batalha, e ele conhece uma mulher lá. E como todo bom conto de fadas, toda madrasta que chega não é nada boa, ela é má. E os irmãos dela logo percebem isso. Embora o pai deles não consiga ver isso. Ela basicamente seduz o pai deles com o encanto dela. E ele fica totalmente cego. E ela começa a semear a desunião entre os pais e os filhos. Mas ela sabe que a principal rival dela é a Sorca.
porque a Sorka é muito parecida com a mãe, ela tem alguns dons e ela tem a ligação com os seres da floresta, com o reino das fadas. E ela sabe que ela precisa cortar isso. Depois que ela se casa, os irmãos dela, Sorka e eles resolvem se unir e pedir ajuda para os seres da floresta, para o espírito da mãe deles. E eles vão se reunir em frente a um grande carvalho, que era da mãe deles, que plantou quando eles nasceram. E eles se dão as mãos para fazer essa prece e a madrasta aparece. E aí eles dizem, foge Sorka. Sorka sai correndo e os irmãos ficam para protegê-la. Só que a madrasta má pega e lança um feitiço e transforma todos os irmãos de Sorka em cisnes. Sorka, desesperada, se perde na floresta e encontra a Senhora da Floresta, a deusa das fadas. E ela diz, filha da floresta, que ela chama Sorka o livro inteiro de filha da floresta. Filha da floresta, você tem um jeito de salvar seus irmãos. Mas, para salvar os seus irmãos, você terá que fazer uma camisa para cada um deles. Só que não é para ela ir lá, comprar um tecido, usar a máquina de costura e fazer a camisa em uma semana. Ela tem que ir lá no rio, pegar a planta do rio, que é espinhenta, cheia de espinhos, horrível. Ela tem que pegar essa planta, descascar a planta, tirar os espinhos, pegar, desfiar ela para fazer fios, transformar esses desfiados em um fio forte, começar a afiar o tecido com esse fio, para depois que o tecido estiver pronto, ela começar a fazer as camisetas de cada um irmão dela, que são 6. Então não é um trabalho de uma semana, é um trabalho de anos. E Sorka fica desesperada e tal, mas ela não desiste. Se é o único jeito, ela vai fazer. E a parte mais difícil do problema todo, durante todos os anos enquanto ela estiver tecendo, ela não pode falar com ninguém. Então, pense no problema. Você está lá afiando, encontra alguém, a pessoa pergunta, o que é que você está fazendo aí? Você não pode responder, não pode contar sua missão, não pode contar para que você está fazendo as camisas, não pode contar quem você é, nem para onde vai, nem nada. Então Sorka fica nesse dilema. Ela tem que se esconder da madrasta, ela tem que terminar as camisas, ela precisa de planta e ela não pode falar nada pra ninguém. Não pode contar que está sendo perseguida, não pode contar a missão, nada. Segredo absoluto e silêncio absoluto. E aí começam os problemas, porque a madrasta começa a perseguir ela tem que se esconder, ela tem que fugir, ela acaba esbarrando com estrangeiros do povo inimigo e acontecem muitas coisas. Ela acaba se metendo em batalhas, em perseguições, acaba tendo viagem, uma jornada muito louca. Mas basicamente ela tem muitas dificuldades no caminho. Mais pra frente tem um pouquinho de romance, mas esse não é o foco do livro. E basicamente eu não vou contar mais pra não dar spoilers da trama. Eu recomendo muito para quem gosta de romances históricos, celtas, com atmosfera meio de Avalon. É ótimo. Esse livro, na verdade, que me chamou a atenção nele basicamente foi isso, porque ele é muito semelhante ao livro da Senhora de Avalon. Me lembrou bastante ele, da Marion Zimmer Bradley, que é a minha escritora favorita. E essa atmosfera, essa capa de uma mulherzinha, assim, no meio, lembra o livro da Senhora de Avalon. O título lembra os títulos de livros da Marion, que é, por exemplo, Filha da Noite, A Casa da Floresta. Então tem essa atmosfera, basicamente. E, de certa forma, talvez a autora tenha sido influenciada um pouco pela Marion. Não dá pra saber exatamente. Mas é uma trilogia, tem continuação. O livro é muito bom, ele te prende. Inicialmente tive um pouco de preguiça de começar a leitura, mas quando eu comecei não consegui parar. Porque você fica querendo saber enlouquecidamente o que vai acontecer, porque tem muitas reviravoltas. E é um ótimo livro. Eu recomendo pra quem gostar de contos de fada ou quem quiser se arriscar a ler um livro diferente. Não tenho preconceitos por tipo, é um livro de contos de fadas. Eu pensei isso quando eu li a sinopse. Eu pensei, contos de fada. Tipo, será que isso deu certo ou não? Tive um certo receio de começar, mas depois que comecei a leitura é muito boa. Se não dissessem que foi baseado num conto de fada, você poderia pensar que o universo foi inteiramente inventado pela autora. Isso não influencia nada a trama.
de uma maneira negativa. Foi, tipo, só basicamente um ponto de partida para toda a série de acontecimentos que teve no livro. E, basicamente, é bom. Leiam. E, por hoje, eu finalizo a minha dica. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima no Barato Literário. E mais algumas dicas. E até